Graça e paz, meus amados irmãos internautas. Esse que vos fala é o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Rebeca. Rebeca, a esposa de Isaac. Isaac, que era filho de Abraão, né? Aquele primogênito tão sonhado de Abraão e Sara. E aí, já na velhice de Abraão, ele manda seu criado Eliezer ir procurar dentre a sua parentela uma esposa para o seu filho Isaac. E Eliezer vai e faz um voto com Deus. Esse voto ele fala: aquela mulher que sair, tira água e der de beber aos camelos, e der de beber água para mim, antes dela beber, esse é um sinal de que essa é a moça escolhida por Deus para ser a esposa do meu servo Isaac. E a Bíblia nos fala, né, da sua grandiosidade. Ele vai colocar essa tão importante esposa de Isaac numa linhagem, porque ela depois vai gerar dois filhos, né, que é Esaú e Jacó. Jacó, que vai ser aquele que vai ter as 12 tribos de Israel, vai gerar os 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel. Vamos então a essa história tão bonita, tão importante da Bíblia Sagrada, acerca dessa importante mulher na Bíblia Sagrada. A bela história de Rebeca. Rebeca vem do hebraico, que significa mulher que prende os homens com sua grande beleza, ou a união, aquela que une. Personagem do Antigo Testamento, ela era filha de Betuel, irmã de Labão, mulher de Isaac e mãe de Jacó e Esaú. É também sobrinha em segundo grau de Abraão, Gênesis capítulo 23, verso 24. Conforme o relato bíblico, Rebeca teve que decidir entre ficar com a sua família ou ir se arriscar ao amor. O encontro com Isaac. Rebeca foi descoberta por Eliezer, servo de Abraão, que se comprometeu a encontrar uma esposa para Isaac. Entre os parentes do patriarca hebreu. Ao se aproximar da cidade onde viviam os familiares de Abraão, Eliezer parou próximo a um poço e orou a Deus pedindo um sinal que permitisse-lhe identificar uma jovem escolhida para casar com Isaac. O servo de Abraão pediu que aparecesse uma donzela de grande formosura que daria de beber água a ele e aos seus camelos, antes de si própria. Gênesis capítulo 24, verso 43 ao verso 46. Coisa que não é normal até os dias de hoje. O dote de Rebeca foi o de maior proporção e riqueza da época. Foram oferecidos 10 camelos, Gênesis 24, verso 10, e vários utensílios de ouro. Após ter saciado a sua sede e a sede dos camelos, Eliezer imediatamente deu a Rebeca um pendente e 2 pulseiras de ouro, Gênesis 24, verso 47. E o resto do tesouro foi para o seu pai, Betuel. Talentos. Rebeca era ótima cozinheira e ensinou tudo ao seu filho Jacó, que por sua vez era muito parecido com a mãe e estava atento a todas as coisas que Rebeca fazia. Rebeca tinha certeza de que Jacó era o verdadeiro herdeiro da bênção de Deus, pois soubera ela interpretar a profecia: o maior servirá ao menor. Gênesis 25, verso 23. Ora, Esaú de fato era o maior e mais forte, era de grande estatura e seu corpo era peludo. Gênesis 25, verso 25. Mas não dava muita importância à primogenitura e chegou a trocá-la por um prato de lentilhas. Gênesis 25, verso 34. Além disso, tomava para si mulheres estrangeiras. Gênesis 26, verso 34, o que aborrecia sua mãe e a Deus. Rebeca ensinou também Jacó o valor da sua parentela. Gênesis 26, verso 35. Entre a qual ela tornaria para si esposas, que no futuro seriam as sobrinhas de Rebeca, a bela Raquel e a sua irmã Lia. As bênçãos. Rebeca tinha certeza que estava fazendo a vontade de Deus quando aconselhou Jacó a se passar por Esaú e receber as bênçãos da primogenitura. Gênesis 27, do verso 6 ao verso 17. Jacó então recebeu todas as bênçãos de Deus e se tornou o pai da nação de Israel, junto aos patriarcas Abraão, Isaac,
seu avô e pai, respectivamente. Morte. Rebeca adoeceu durante o exílio de Jacó na casa de seu pai Labão e morreu durante o retorno de Jacó a Canaã com a sua grandiosa família, empregados e possessões. Débora foi quem cuidou de Rebeca até o seu falecimento. Rebeca morreu em um lugar que Jacó chama de Alon Bushat, em hebraico, Carvalho do Pranto. A Bíblia só fala a respeito da morte de Débora, ama de Rebeca, Gênesis 35, verso 8. De acordo com o Midrash, o formulário plural da palavra Alon Bushat traduz uma tristeza em dobro, indicando que Rebeca também teria morrido neste lugar. Conforme a tradição, Rebeca foi enterrada nas cavernas dos patriarcas em Hebrom. Rebeca salvou a vida de Jacó, mas ela nunca mais o viu. Por causa do seu engano, Rebeca ficou sem seu filho favorito na sua velhice. Mas, no fim, Deus usou toda essa situação para abençoar Jacó, que se transformou no pai das 12 tribos de Israel. Essa é a bela história de Raquel, a esposa de Isaac. Esse vídeo falando sobre Rebeca, um vídeo que falou para todos nós sobre a esposa de Isaac, a mãe de Jacó e também de Esaú. Claro que ela também ajudou seu filho, Jacó, sob a primogenitura, em enganar seu esposo Isaac, e isso lhe custou que na sua velhice ela não viu mais o seu filho Jacó. Tá bom? Essa foi a linda história de Rebeca. Fiquem todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo.